Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E hoje vou falar, continuar o vídeo sobre o cancro. Hoje vou falar como é que correu a operação, que tipo de operação é que eu fiz, e vou explicar um pouco de tudo. Se vocês gostam deste tipo de vídeo, deste tipo de informação, não se esqueça de se inscrever, deixar o vosso like e, se possível, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, com quem vocês queiram compartilhar, que eu possa mostrar a minha história e que seja benéfica para algumas pessoas. E agora vamos lá, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo que eu vou explicar um pouco como é que tudo correu. Mandaram-me lá estar no dia 27, entrei no dia 27 de manhã, acho que foi no dia 27 ou no dia 26, já não me lembro, foi no dia 27 de manhã, de manhãzinha cedo, teria que lá estar bem cedo para me inscrever. Depois deram-me entrada, fui na maternidade do Chuve, não fiz a operação mesmo dentro do hospital, e tentaram-me colocar num quarto sozinha, lá na maternidade. Por acaso, as enfermeiras foram impecáveis comigo, adorei. Lá na maternidade, se nós quisermos sair, e mesmo no hospital, se nós quisermos sair do quarto, podemos sair se nos encontrarmos em condições. Na altura, internaram-me, devia ser, acho que eram umas 6 ou 7 horas da manhã, eu estava em jejum. Disseram-me, tiveram uma conversa comigo, veio um médico, primeiro ter uma conversa comigo, para verem como é que eu estava a nível de condições. Depois veio uma senhora da Liga contra o Cancro, em que veio me dar a falar comigo, dar mais alguns panfletos, para a gente poder encontrar certas pessoas que também tivessem o mesmo problema, para podermos falar entre nós. E também veio-me dar uma almofada em formato de coração para depois colocar aqui debaixo do braço, que ajuda imenso. Já não tenho a almofada, porque entretanto acabou por se estragar, porque utilizei imenso a almofada, mas por acaso tiveram um cuidado muito grande em relação a isso. Também veio falar sobre a prótese, explicou-me qual era o tipo de prótese que eu ia colocar, que depois, quando saísse do hospital, teria um sutiã e veio-me dar um sutiã e depois podia comprar mais sutiãs, em que era, já o deitei fora porque também utilizei imenso, mas era um sutiã em que era aberto aqui. A abertura era aqui à frente, porque a gente não tinha força para fazer a abertura aqui atrás. Até vou-vos mostrar um outro sutiã, que eu depois, entretanto, também comprei para colocar a prótese. Este sutiã que eu vos vou mostrar já foi um outro sutiã que eu comprei, já não era aberto aqui, porque eu depois comprei, eles deram-me um branco, eu depois, entretanto, fui à loja comprar um preto, para ter um branco e um preto, e depois também comprei um outro branco, que é este, que eu chamo os sutiãs do tempo da minha mãe, que eu testava ter que usar, mas pronto, tinha que usar. Ele é assim, tem alças grossas, para depois colocarmos, eles têm aqui uma abertura. E esta abertura é para quê? Isto é a prótese que me deram. Se virem, toda de silicone. Então, a gente coloca aqui dentro, nesta abertura. E ele, se virem, bem, este sem nada e este com a prótese. E era assim que eu utilizava. Esta prótese, eles dão sempre uma prótese, aqui em Portugal, não faço a mínima ideia. Nós, quando saímos do hospital, eles dão-nos, passam-nos um papel
com uma receita para irmos buscar esta prótese, em que há uma loja em Lausanne, perto do Ibis, em frente quase ao Ibis, de Lausanne, que é o Hotel Ibis, em que tem estas próteses à venda, e foi lá que eu comprei depois o outro sutiã. Este, por acaso, acho que não comprei lá, cheguei a comprar, acho que foi em Portugal que eu comprei. E depois a prótese não paguei nada, foram eles que me deram. Depois, se eu quisesse uma prótese para ir à água, teria que comprar outra prótese. Esta é a prótese. A minha operação, depois da senhora falar comigo e de me explicar isto da prótese, que eu tinha que ir depois à loja e tudo isso, ao meio-dia entrei lá para baixo, porque tem que se descer na parte do sítio onde a gente faz a operação. Desci ao meio-dia. Entretanto, a minha operação foram 2 horas e meia. Saí da operação, vim para o quarto, estive no recobro durante algum tempo, acho que foi 1 hora, e depois vim para o quarto. Não foi uma operação, para mim, difícil, mas saímos com 2 drenos aqui. Eu saí com um dreno aqui, com outro aqui. Sei que o único problema que eu tive em relação à operação é que eles meteram-me onde estavam os drenos, meteram-me, não é fita cola, é pensos de plástico transparentes, e eu, com a transpiração e tudo, acabei por fazer alergia e parecia que estava queimada nessa parte. Foi o único problema que eu tive. Disseram que depois da operação ia ficar lá por volta de 3 dias a 4 dias. Eu, por acaso, fiz a operação numa sexta e saí na segunda-feira. Só lá estive mesmo o fim de semana e depois acabei por sair. A única coisa é que nós saímos muito em baixo. E saímos, e o que eu senti foi, é assim, nós estamos a ver o nosso peito, e quando fazemos a operação não estamos à espera, porque a gente não vê, agora já há mais imagens, mas antigamente não víamos as imagens das pessoas como é que elas ficavam. Então, estão a ver, imaginarem o peito. O peito é assim. Para me tirarem o cancro, eles fizeram uma cicatriz aqui, no meio. Ou seja, fizeram uma cicatriz, tiraram-me o peito, tiraram-me o cancro de lá de dentro, não é? E depois cozeram. Ou seja, o meu peito tem uma cicatriz aqui no meio. A gente não está à espera. E depois o único problema foi que, na altura, quando fizeram a operação, disseram-me, só na operação é que vamos ver se o seu estado está mais avançado. Então, o que é que eles me explicaram? Eu nem sabia que nós tínhamos glândulos nos braços. Sabia que tínhamos coisas, mas não fazia a mínima ideia que era glândulos e que era tão importante esses glândulos. Então, o que eles me explicaram foi, nós temos o peito, temos os glândulos que vêm aqui para os braços, não é? Que depois passa através do sangue, aquelas coisas todas. Temos os glândulos aqui que vêm para a cabeça, e depois temos estes glândulos também que vêm aqui para baixo, para os outros órgãos. Por isso é que, quando existe um cancro no peito, o mal, as raízes, podem vir para a cabeça, podem vir, começam a entrar na circulação sanguínea para os outros órgãos, ou então podem vir para aqui também, não é? O que é que eles me disseram? Vamos primeiro tirar-lhe o mal e depois vamos primeiro tirar o gânglio sentinela, que eu nem sabia que existia esse gânglio sentinela, não sei, já nem me lembro se estudei na escola. Tiramos o gânglio sentinela e depois de tirar o gânglio sentinela é que vamos ver se você tem mais... se tem mais raízes, porque se tiver mais raízes vamos tirando cada vez mais gânglios. Eu também. Então, quando eu acordei, a única coisa que eles me disseram foi: nós tirámos só o gânglio sentinela,
não chegámos a tirar mais gânglios, porque depois, enquanto você estava na operação, fizemos o teste e você tinha só três partes ali a querer sair para se tornar invasivo, mas ainda estavam dentro do peito, ainda não tinham começado a passar, por isso não lhe tirámos mais gânglios e acabámos por lhe tirar só o gânglio sentinela. E eu, tudo bem, acordo com esta notícia e eu, está tudo bem. Entretanto, na altura, eles metem-nos, tiram-nos o peito, não é? E enfaixam-nos, temos o dreno, e enfaixam-nos com umas ligaduras completamente enfaixados, ligados aqui nesta parte, como se tivéssemos feito uma operação ao peito. É isso que eles nos fazem. Eu fiquei assim. Entretanto, na altura, o braço, eles disseram-me logo que eu não ia conseguir levantar o braço, e é verdade. Eu saio, mas não estamos à espera. Eles dizem-nos, mas nós não estamos à espera. Eu saio da operação e não consigo levantar mais do que isto do braço. Eu não conseguia chegar com o braço aqui. Ainda hoje, passado 6 anos, não tenho a mesma força neste braço como tenho neste. Este eu levanto facilmente, este já custa mais a levantar, porque não tenho o gânglio que devia ter. Então, o que é que eu depois tenho que fazer? Saio na segunda-feira, mas saio já com esta lista que eu já vos tinha mostrado. Deixem-me mostrar. Ou seja, eu saio com esta lista de fisioterapeutas e no qual tenho que telefonar. Eles dizem aqui onde é que são fisioterapeutas que pertencem ao CHUV, ao Hospital do CHUV, no qual tem a morada delas, tem o nome delas e depois tem o número de telefone. E a gente tem que telefonar para elas e perguntar se fazem aquele tipo de tratamento que nós necessitamos. Eu, na altura, era um tratamento para tirar também os líquidos do peito, que teria que fazer, e também para me ajudar a parte do braço para conseguir colocar mais em cima o braço. Durante 6 semanas não pude, que eles me aconselharam, não pude dormir para o lado esquerdo, onde tinha feito a operação, tinha que dormir para o lado direito, ou então com uma almofada a 30, um bocadinho inclinado, para dormir mais em pé do que deitada, para me ajudar a nível linfático e a nível de recuperação do peito. Não podia estender a roupa, não podia pegar em pesos, ir às compras com o meu marido, não podia fazer isso. E teria que fazer fisioterapia, na altura acho que foram 9 sessões, e depois, se eu precisasse de mais sessões, eles me iam dando, porque eu teria que ir depois às consultas no CHUV. E foi isso que aconteceu. Eu fiz o tratamento, até era uma fisioterapeuta ali em Lausanne, porque eu morava também perto de Lausanne. Era uma fisioterapeuta que tinha, que até parecia chinesa, não sei se ela, pelo menos ela tinha ares de chinesa, muito boa, gostei muito de trabalhar com ela. Ela fez-me os tratamentos todos, ajudou-me no peito e depois ela dava-me certos exercícios que eu teria que fazer em casa para me ajudar na recuperação. E por acaso fiz mais do que 9 sessões, acho que fiz cerca de umas 18 sessões, mas ajudou-me imenso a recuperar e acabei por ter mais força no braço. Se eu tivesse tirado cada vez mais gânglios, teria menos força no braço do que tenho. Foi logo aquilo que eles me explicaram, mas que eu também não sabia. Como tirei o gânglio sentinela, nunca mais na minha vida poderei pegar
em pesos mais do que 5 kg. Eu tenho sempre muito cuidado porque não posso pegar muito tempo em pesos de 5 kg. Porquê? Porque o braço pode inchar. Eu, por exemplo, se for para a agricultura, andar a ceifar aquelas coisas todas, ou mesmo a pintura, eu antes fazia pintura, eu pintei a minha casa toda em Portugal e neste momento já não tenho força para fazer isso por causa deste braço. E não posso. E porquê? Porque se ele inchar, o linfodema, já não desincha. Eles na altura também no início disseram para ter cuidado nos aviões, quando é viagens muito grandes, por exemplo, se algum dia tiver que fazer uma viagem muito grande, terei que falar com o médico em relação ao braço, se eu vou ter que usar uma manga para me ajudar em relação ao braço, porque todas as viagens que eu tenho feito são curtas, não são muito longas, então não tenho tido problemas, mas eles avisaram-me em relação a isso. Em relação às consultas, fui seguida acho que foi durante 2 anos, já não me lembro muito bem, porque já se passaram tanto tempo. Foi 2 anos, durante todos os anos tenho que fazer mamografia, para toda a minha vida. Durante os primeiros 2 anos, de 4 em 4 meses, tinha que lá ir. Depois, passados esses 2 anos, era de 6 em 6 meses. E depois começou a ser de ano a ano. O ano passado, em 2021, eles disseram que eu já tinha passado os 5 anos, então já estava livre do cancro. Não estava à espera que acontecesse, que viesse novamente. E neste momento, mas continuo, está lá escrito no meu dossiê, está escrito no meu médico e por isso todos os anos, no início do ano, terei que fazer, início do ano, em maio, terei que fazer sempre uma mamografia para ver como é que está o peito e faço mamografia no lado direito para ver como é que estão os nódulos, mas continuo a fazer ecografia ao outro peito para ver também como é que está o peito, porque eu tenho muitos quistos, então é sempre necessário controlar os nódulos e também os quistos. Em relação assim, em relação ao peito, há pessoas que se sentem mal não ter peito. Eu na altura, o que acontece que me custou mais foi a nível de roupa. A nível de sutiãs, nunca mais pude usar sutiãs com ferro. Este sutiã, se vocês virem, é sem ferro. Os meus sutiãs estão todos sem ferro. Nunca mais pude usar sutiãs com ferro. Tem que ser sutiãs com alças grossas. Nunca mais pude usar sutiãs de alças finas, porque só isto, eu não consigo vos mostrar, mas só isto é muito pesado. Então, a única dificuldade que eu tive, e era os fatos de banho. A maior parte dos fatos de banho ou são com alças grossas e têm aquele feitio do tempo dos nossos avós, ou então os mais modernos não estão adaptados para este tipo. Aqui na Suíça eu não encontro muita coisa e na altura não encontrei fatos de banho adaptados para este tipo de problema. A única coisa que eu encontrei foi, mas depois tive um problema, foi o fato de banho, as alças eram finas, mas porque tinha que ter isto para eu meter durante o primeiro ano em que eu não tinha peito, não é? Em que não fiz a reconstrução, em que usava esta prótese, tinha que ter, fui para a praia e tive que ter, para a piscina, e tive que ter um fato bem, tive que arranjar um fato bem que tivesse isto aqui para colocar depois a prótese, senão andava com um peito todo liso e um peito normal. A prótese, a única coisa que eu senti,
e por isso é que eu fiz a reconstrução, porque senão nem fazia a reconstrução. Se calhar hoje em dia, passado 6 anos, fazia, mas na altura não fazia, posso-vos dizer que não fazia a reconstrução. Não pensava em fazer. Eu só a fiz, a reconstrução, na altura, porque a prótese, não sei, comenta aí quem já tenha tido cancro e que tenha prótese, ou que já tenha tido prótese e que neste momento tenha feito já a reconstrução, sentiu o mesmo problema. Eu trabalho, eu não estou em casa. Então, como eu trabalho com esta prótese no peito aqui, primeiro o peito nunca mais fica igual. Este peito nunca mais foi igual a este peito. Embora haja diferenças entre peitos, mas os peitos nunca ficam iguais. Depois, o que eu senti? O que eu senti foi que o cheiro da transpiração com a prótese não consegue. É assim, como eu já vos disse em vários vídeos, sou muito esquisita em cheiros. Então, quando eu estava a trabalhar em que transpirava e depois com aquele cheiro da prótese, porque neste momento não tem cheiro, mas com a transpiração acaba por cheirar um cheiro esquisito. Tanto que eu muitas vezes, quando eu ia trabalhar para as clientes, eu levava, e mesmo para os jornais, eu levava a prótese. Mas muitas vezes, quando eu ia à noite fazer as limpezas, e como usava uma bata, muitas vezes eu não levava prótese nenhuma nem sutiã. Preferia ter sem nada do que levar a prótese, porque a transpiração, o cheiro da transpiração, com o cheiro disto, por muito que eu pusesse desodorizante, cheirava um cheiro horrível. Eu não me sentia bem em relação às outras pessoas, porque sentia que podiam cheirar aquele cheiro que eu sentia. Então, não gostei. Foi por isso é que eu fiz a reconstrução, porque senão não tinha feito a reconstrução. Não, se calhar hoje tinha feito, mas na altura não tinha feito. Eu só a fiz, e estou farta de dizer, só a fiz porque a prótese, junto com a transpiração, cheirava muito mal. E eu sentia muito mal em relação a isso. O resto, a operação, os drenos, na segunda-feira, eu fiz a operação na sexta, saí na segunda, tiraram-me os drenos, a operação correu tudo muito bem. Depois, o pós-operatório também correu muito bem, fui lá umas 2 ou 3 vezes ao chuve, tudo correu bem. Na altura até me falaram no AI, que é para quem tem problemas e que depois não arranja trabalho, falaram e pode receber um valor, não é? Ou então ajudam-me a arranjar outro trabalho. Falaram na AI, eu na altura nem sabia o que era AI, hoje em dia já sei, mas na altura nem sabia. Mas eu, como continuei a trabalhar no meu trabalho normal, na altura trabalhava nos jornais, trabalhava nas clientes, trabalhava à noite. À noite continuei a trabalhar nos jornais e tive 1 mês e meio em casa. Nos jornais, hoje disseram-me logo que ia estar uns 3 meses em casa e tive 3 meses, porque os jornais eram muito pesados. Enquanto nas limpezas eu conseguia fazer, mesmo que não fizesse tão rápido, fazia um bocadinho mais devagar, mas nos jornais era impossível fazer. Porquê? Porque os jornais, o peso era. Eu, como não sou canhota, não é? O peso dos jornais eu levava todo aqui e tinha que andar constantemente a guiar. E eu, neste momento, sinto mais dificuldade. Eu já não gosto de guiar, eu não gosto de conduzir. E depois, a conduzir, para entregar os jornais, a gente tem que estar constantemente a parar. E com o peso, já a condução é complicada com o braço. E a minha sorte foi que foi o braço esquerdo, não foi o braço direito. Se fosse o braço direito era mais complicado, porque até para limpar os vidros é o que me custa mais. Eu limpo com o braço direito, entretanto canso-me, vou para o braço esquerdo, mas não dura muito tempo, volto logo para o lado direito, para o braço direito, porque fico muito cansada do braço esquerdo. Não tenho tanta força e não, mesmo até para tirar a roupa, não tenho tanta força como tinha. E acho que estou a perder mais força hoje em dia do que antes. E o que eu estava a falar também é daí. Aí eu não fazia a mínima ideia o que era, mas hoje em dia sei o que é, mas na altura estava a trabalhar, por isso não valia a pena ir para aí.
Não sei se vos aconteceu o mesmo, a quem já sofreu de cancro, mas eu senti, é assim, olham para nós de coitadinhas, que parece que a gente estamos a morrer, e um cancro hoje em dia, quase entre 8 mulheres, uma delas tem cancro de mama, mas ainda há aquele preconceito, e há 6 anos ainda mais preconceito havia. Houve uma das minhas clientes, as outras clientes não tive problemas, tive parada 1 mês e meio ou 2 meses, já não me lembro, mas até arranjei uma pessoa portuguesa, uma rapariga que eu conheci, que trabalhava comigo à noite, foi ela que fez o tempo que eu não pude, foi ela que fez essas clientes, e depois quando eu desisti e comecei a trabalhar nos hotéis, até foi ela que ficou com essas clientes. Mas houve uma delas que até a mãe dela tinha tido cancro de mama, tinha falecido, mas há muito tipo de cancro de mama, não é? Há aqueles mais curáveis, há aqueles menos curáveis, conforme os estágios também. Mas essa cliente meteu-me um pouco à parte. Eu não gostei. Não gostei mesmo, porque ela via-me como uma coitadinha que ia morrer, parecia que ia morrer para ela. Já, parecia mesmo que já estava ali destino marcado. E depois, o mais engraçado é que eu apanhei-a mais tarde num centro comercial. E quando apanhei no centro comercial já estava curada, já estava, pronto, não estava curada a 100%, mas já estava a andar com a minha vida normal, já estava a trabalhar nos hotéis, e ela encontrou-me e não estava à espera, e eu disse-lhe que o cancro que eu tinha é um cancicito, que só estava no meu peito, ainda não tinha passado, não tinha as raízes, não tinha raízes por nada, não tinha passado para o corpo, então não teria que fazer nem tratamento de químio, nem tratamento de rádio, e ela ficou, parecia que tinha engolido um sapo, porque ela não estava à espera. Eu acho que ela estava à espera que eu tivesse já sem cabelo, sem sobrancelhas, tudo. E não foi o que aconteceu. Porque, como eu fiz fiz a operação, não fiz nenhum tratamento, ou seja, eu tirei só o cancro do peito, não fiz rádio, não fiz químio e também não tomei e não tomo nenhum remédio que dão para as hormonas. Não tomei isso e até hoje vou seguindo com a minha vida. E esta é a história da minha primeira operação ao peito. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar aquele like para eu saber que vocês gostaram deste tipo de assunto. Não se esqueçam de se inscrever, porque tem chegado cada vez mais pessoas novas ao canal. Por isso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se para não perderem os próximos vídeos. Entretanto, se puderem, compartilhem. Compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, para que estas histórias cheguem a mais pessoas, cada vez mais, em que passem pelo mesmo. Não tenham medo de seguir em frente, não pensem que a vida vai acabar ali, e que a vida é para ser vivida um dia de cada vez. E é assim que eu vou levando a minha vida, não vou pensando muito no futuro, só penso nas minhas férias e na minha reforma, mas o resto não penso muito como é que vai ser a minha reforma, como é que vai ser o meu futuro. Nem faço projetos em relação a isso. Vivo um dia de cada vez, que é isso que interessa. E espero que tenham gostado muito, muito, muito deste vídeo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!